Olá a todos! Hoje falaremos um pouquinho sobre poema e poesia. Qual a sua diferença? Poema é aquela escrita em versos e estrofes, enquanto a poesia é uma qualidade que se dá às coisas, naquilo que sensibiliza, que nos toca, certo? Existem os poemas com poesia e existem também os poemas sem poesia alguma. Vamos falar um pouco sobre a normatização dos recursos que normatiza esses poemas, começando pela rima. A rima pode ser classificada de duas formas, quanto à posição e também a sua natureza das palavras, das rimas. Um pouco sobre a natureza delas é que existe a pobre, a rima rica e a preciosa. A diferença entre elas é bem clara. A pobre é quando existe uma rima, aquelas palavras que se rimam são com uma classificação gramatical iguais. Por exemplo, adjetivo com adjetivo, substantivo com substantivo. A rima rica é aquela, então, que as palavras que se rimam têm uma classe gramatical diferente, adjetivo rimando com substantivo, por exemplo. Enquanto as rimas preciosas é aquela que, além de ter uma classe gramatical diferente, tem uma estrutura totalmente diferente. Por exemplo, estrela com pela. Você vê que tem um hífen e, então, elas são classes gramaticais diferentes e a estrutura também. A outra forma de classificar as nossas rimas, né, nesses poemas é de forma pelo lugar, não onde elas estão. Quando há uma rima no primeiro com o segundo verso e o terceiro pelo quarto, são chamadas de emparelhadas ou paralelas. A, B, B. Quando a rima com o primeiro verso com o terceiro e o segundo com o quarto, são chamadas de cruzadas ou alternadas. Quando tem o terceiro tipo, que são as opostas, e o nome mesmo já diz, quando você tem um espelho e coloca ele no meio, assim, você vai ver o que tem no outro lado no espelho, certo? Isso são as opostas, A, B, B, A. Existe também aquelas encadeadas, aquelas que não chegam muito bem a ser escutadas, porque não é muito bem escutada. Acontece quando a última palavra do primeiro verso rima com uma outra palavra do segundo verso, só que no meio, e não tem o A e o B ou o C, porque não precisa, não é necessário. Existe também as misturadas. O poema é seu, você faz a rima do jeito que quiser, então pode ter o A, C, D, B, A, você quem sabe. Existe também aqueles poemas sem rima algum. Aqueles poemas que são chamados de versos brancos. Vamos falar sobre outro recurso de normatização dos poemas, que é a métrica. Primeiro, vamos aprender um pouco sobre versos e estrofes. Versos são aquelas frases que tem nos poemas, enquanto as estrofes são aquele conjunto de versos. Existem versos de todo tipo. Primeiro é monóstico, dosístico, três tercetos, quatro quarteto, 5 quintilha, 6 sextilha, 7 septilha, 8 oitava, 9 novena e 10 para mais é o irregular. Essas são as classificações das suas estrofes. Agora vamos aprender um pouco sobre classificação dos nossos versos. Bem, nossos versos são formados por palavras e as palavras são formadas de sílabas. Então, assim, nossos versos vão ser classificados com um número, a partir do número de sílabas, mas não são as sílabas gramaticais e sim as poéticas. E para isso temos que aprender um pouco sobre escanção. Já que o nosso poema foi feito para ser recitado, nossas sílabas poéticas vão ser totalmente sonoras. Iremos utilizar a frase saudade em meu peito como exemplo para nossa explicação. Percebemos que a junção da sílaba de com em há uma junção de duas sílabas iguais. Isso é chamada de crase, enquanto a junção de duas sílabas de duas vogais diferentes é chamada de elisão.
Uma outra regra importantíssima para nossa expansão de frases e versos é que após a última sílaba tônica não contaremos o resto, certo? Novamente, saudade em meu peito. Peito. Pei é a nossa sílaba tônica, então não contaremos o to. Isso ficará com saudade em meu pei. Ou seja, são 5 sílabas poéticas. Enquanto se fosse gramaticais seria saudade em meu peito, 7. Um outro fator importante para nossa métrica é o hiato e o ditongo. Normalmente o hiato é feito para ser separado, enquanto o nosso ditongo é feito para ficar juntos. Mas há algo chamado de licença poética, onde o poeta faz o que quiser com seu poema. E se ele quiser que você deixe o seu hiato junto, ele deixa. E enquanto o seu ditongo separado, ele também pode. Ou seja, isso tudo depende do nosso contexto, do nosso poema em si. Quando há 5 frases, 5 versos totalmente iguais, com 5 sílabas poéticas, e do nada vem um verso com 6. Ou seja, você tem que juntar alguma coisa ali para dar 5 e formar um poema todo metrificado. O ato de separar um ditongo é chamado de diérese, enquanto a junção de um hiato é chamado de senérese. Após você saber quantos versos poéticos você tem em cada verso do seu poema, você pode classificá-los de seguinte forma. Um verso com uma sílaba é chamado de monossílaba, enquanto 2 são dissílaba, 3 trissílaba, 4 tetrassílaba, 5 as pentassílabas ou redondilha menor, 6 é o 6 é o hexassílabo, 7 heptassílabo ou redondilha maior, 8 é octassílabo, 9 eniassílabo, 10 decassílabo e 11 para mais são chamados de versos bárbaros. Saindo um pouco da literatura e entrando na parte da gramática, falaremos um pouco sobre acentuação. Temos 2 tipos de acentuação, a tônica e a marca gráfica, certo? Toda palavra existe a sílaba tônica, a acentuação tônica, certo? Por exemplo, palavra. Palavra não tem acento algum gráfico, mas tem a sílaba tônica, a sílaba forte, que no caso é a lá, porque ó, palavra. Enquanto existem palavras, outras palavras que precisam do nosso acento, da nossa gráfica, nosso acento, sabe? Então falaremos um pouco sobre isso. Existem 3 formas de marcar nossa acentuação. O nosso circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, nosso agudo e o nosso grave. O tio, por incrível que pareça, não é um acento. Entraremos então na regra de acentuação, para saber qual palavra tem que ser acentuada e qual palavra não tem que ser acentuada. E para isso precisamos saber um pouco sobre sílabas tônicas e paroxítonas, oxítonas, poroparoxítonas. Uma matéria bem simples do 4º, 5º ano que você tem que ter de cor. Começando pelas oxítonas, o que seria isso? Oxítonas são aquelas palavras que a nossa sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a última. Por exemplo, arroz. Arroz é dividida por arroz, porque duas consoantes se separam. Então, o ros é a sílaba mais forte, ou seja, é uma palavra oxítona. Arroz, arroz. Bom, temos as paroxítonas, o que a maioria das nossas palavras da nossa língua portuguesa é paroxítonas. Paroxítonas são aquelas palavras que a sílaba mais forte é a segunda de trás para frente, ou seja, menino, 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 ó, menino.
dois, ou seja, menino, menino. A nossa sílaba mais forte é o ni, ou seja, é uma palavra paroxítonas. Bom, nossas proparoxítonas são aquela que tem a terceira sílaba mais forte, de trás para frente, certo? Ou seja, lâmpada, lâmpada, lâmpada. São divididos em 3 sílabas, lâmpada, lâmpada. É a terceira de trás para frente. Bom, temos outro pré-requisito para sabermos a regra de acentuação, que são 2 encontros vocais essenciais, que são conhecidos como ditongo e hiato. E o que seria eles? Bem, ditongo é quando há uma junção de uma vogal e uma semivogal. Ou ao contrário, uma semivogal com uma vogal. Elas são iguais não, elas são juntadas, então a nossa sílaba vão ser separadas, mas elas não vão ser separadas. Uma palavra de exemplo é o anão. O A fica sozinho e o não fica tudo junto, ou seja, anão, não. Bem, hiato também há um encontro ali de vogais, só que na parte da separação elas são separadas. Um exemplo é a palavra saúde. Saúde. Bem, o U é separado do A do Sa, porque há um hiato ali. Bem, agora você vai poder aprender muito bem a regra de acentuação se você sabe sobre as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e sobre hiato e ditongo. Bem, falaremos um pouco sobre a regra de acentuação das palavras oxítonas, ou seja, aquelas com a sílaba tônica com a última sílaba sendo a mais forte. Bem, quando elas são terminadas em A, ou E, ou O, ou em ENS, elas são acentuadas. Por exemplo, sofá, ou sofás, porque plural vem... Quando é vogal, ela pode vir com S, e esse S não vai contar. Então, por exemplo, sofá ou sofás, tanto faz. Ela é sim acentuada por ser uma oxítona terminada em O. Ou não, A. Jacaré. Jacaré é terminada em E, ou seja, tem o acento gráfico. O. Paletó. Paletó. Bom, é uma oxítona terminada com O, e então é acentuada. Ninguém. Ninguém em é a última sílaba e é mais forte, e ela é terminada em, ou seja, ela é acentuada. Bem, a regra da acentuação das palavras paroxítonas é um pouquinho mais complicada e extensa. Rinlunx diz ditongo. Bom, o que é isso? Quando elas são terminadas em R, ou I, ou N, ou L, ou U, ou X, ou Ps, ditongo. Falei certo? Não sei. Bom, terminada em L, fácil. Fácil é terminada em L, sendo uma paroxítona, ou seja, ela é sim acentuada. Pólen. Pólen é terminada em N e é uma paroxítona, então, ou seja, ela é também acentuada. Cadáver, terminada em R, acentuada. Bíceps, 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 não sei falar, velho. Bem, tórax, terminada em X, acentuada. Vírus, terminada em U, com, já que é uma vogal, ela pode vir acompanhada ou não de S, vírus. Então, ela também é acentuada. Júri. Júri, terminada em I, ou seja, também é acentuada. Bem, bíceps, terminada em ps, ou seja, PS, então ela é acentuada. Íons, terminada em N e S, ou seja, também acentuada. Órfã, órfã terminada em an ou an,
Por exemplo, órfã no órfão, as duas são acentuadas igualmente. Uma é terminada em an e outra em ão. Álbum terminado em UN, que é um, ou álbuns com uns, UNS, ambas acentuadas. Jockey. Jockey é um ditongo. Bom, os ditongos também podem ser acompanhados com S, até porque são duas vogais. Uma vogal, uma semivogal, né, certo? E também são acentuadas. Bem, temos as regras de acentuação das proparoxítonas, que são as mais fáceis. Bem, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Bem, temos as palavras monossílabas, ou seja, aquelas palavras com apenas uma sílaba, e a regra de acentuação é bem simples. Quando elas são terminadas em A, E ou O, terminadas seguidas de S ou não são acentuadas. Quando elas não terminam em A, E ou O, não são acentuadas. Bom, falaremos então um pouquinho sobre a mudança na nova ortografia, naquela parte mais específica da acentuação, certo? Bem, começaremos a falar sobre a segunda vogal do hiato. Todo mundo sabemos que a regra geral é que a segunda vogal do hiato quando termina em U ou I, nas oxítonas elas são acentuadas. Bem, depois da nova mudança, da nova ortografia, deu aquela mexida nas palavras paroxítonas, ou seja, as palavras paroxítonas agora não tem mais acento depois disso, né? Por exemplo, feiura, 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 feiura. Bem, tem o I e o ali, né? E não tem mais acento, porque a nova ortografia tirou aquele acento e deixou apenas nas palavras oxítonas. Bem, país, baú, são a segunda vogal do hiato e continuam com acento. Segunda vogal do hiato terminadas em U ou I, acompanhadas ou não de S, certo? Bom, juiz, por exemplo, é terminada em IZ, ou seja, é uma oxítona que não tem acento por ser acompanhada com Z e não S. Gravou aí, né? Porque as paroxítonas com o segundo vogal do hiato em I ou U tirou o acento. Feiura é um dos exemplos mais famosos, né? Feiura, feiura, sumiu o acento. Bem, uma outra regra geral é que os ditongos abertos, ou seja, el, e, oi, apenas esses, com ditongo aberto, elas são acentuadas. Bem, a nova mudança ortográfica também mudou nelas, só que apenas nas palavras paroxítonas, ou seja, céu. Céu é uma palavra monossílaba com ditongo aberto, el. Ela continua com acento, igualmente com herói. Herói é um ditongo, uma palavra com uma oxítona com o ditongo aberto, oi, que continua com acento. Agora, heróico. Heróico é uma palavra paroxítona. E, então, a nova ortografia... Sai daí, Yumi. Bem, a nova ortografia mudou nessas palavras, nessa palavra em heróico... Nossa, eu falei tudo errado. Bem, herói é uma palavra paroxítona, onde a nova ortografia deu uma mudada. Não apenas nessa, mas sim em todas as paroxítonas com o ditongo aberto, é o herói, e tirou o acento dessas palavras. Bem, assembleia. Assembleia é uma palavra igualmente paroxítona que ficou sem um acento por ser uma palavra também, né, uma paroxítona com ditongo aberto, é o herói. Oi. Mas as outras palavras continuam, não se esqueçam. Tem que colocar o acento nas monossílabas, oxítonas e nas paroxítonas, proparoxítonas. Bem, uma outra coisa também que deu uma mudada foi algumas palavras como voo, enjoo, perdoa, elas perderam o acento, ou seja, existe o O nelas, o O, mas agora elas não têm mais acento, igual
igual o crer de lever. O que seria isso? Crer de lever. Nossa, falei tudo errado. Ih, rapaz, tava gravando. Bem, tirar um acento também do creem, que seja, eles creem em Deus, eles leem muito, eles deem certo. Espero que eles deem certo. E o ven, eles veem filmes de terror. Bem, e não é de vir, é de ver, de olhar, certo? Eles veem muito. E tiraram também o acento dessas palavras. Creem, veem, leem, deem, além das palavras com o, vou, enjoo, perdoo. Bem, também algo muito interessante são os acentos diferenciais, ou seja, eles existem para diferenciar uma palavra de outra, que são escritas iguais e apenas o acento é o único diferencial deles. Por exemplo, o por. Tem o eu vou por ali. Eu vou por ali, preposição é sem acento, enquanto eu vou por ali, verbo, existe o acento circunflexo. Bem, a diferença é que eu vou por ali, você vai por aqui. Não, eu vou por ali, ok? Ele é de espaço, de lugar, preposição, certo? E eu vou por ali, eu vou por ali, entendeu? Eu vou por ali, de colocar, por com circunflexo é colocar. Bem, verbo. Uma outra palavra com o acento diferencial é o pode. Pode, ou seja, passado, presente. Bom, quando tem o pode com acento é passado e o pode é presente sem acento circunflexo. Bem, tem duas palavras também que há um acento ali diferencial e com mesma função, e são o tem e o vem. O tem, quando a plural, ele tem o acento diferencial circunflexo, é tem, eles têm aquilo. Bem, e tem o vem, que não é de ver, e sim de vir. Bem, também tem o acento diferencial circunflexo, eles vêm por ali. Bem, agora sabemos a nova ortografia, no que ele mexeu, também sabemos sobre as acentuações diferentes, as diferenciais, sabemos também sobre a regra geral, sobre paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, sabemos também sobre poema, poesia, normatização de poema. Então agora você está craque na língua portuguesa e bora praticar.